As causas do TDAH são várias. A principal delas é a causa genética. Não tem um exame genético para você fazer o diagnóstico de TDAH, mas tem na história da pessoa com TDAH ou o pai, ou a mãe, ou um irmão, ou um tio com um quadro parecido quando era criança ou mesmo quando adulto. O TDAH é um transtorno de você pode ter hiperatividade, você é uma pessoa mais agitada, geralmente são crianças mais agitadas, o adulto não fica tão agitado. Então você pode ter impulsividade, então você reage de uma maneira muito rápida, sem pensar, e pode ter o déficit de atenção. Ele é um transtorno relativamente frequente, em crianças está por volta de 6%, em adultos um pouco menos, mas é muito frequente na população e prejudica muito as pessoas que são portadoras do TDAH. As causas do TDAH são várias. A principal delas é a causa genética. Não tem um exame genético para você fazer o diagnóstico de TDAH, mas tem na história da pessoa com TDAH ou o pai, ou a mãe, ou um irmão, ou um tio com um quadro parecido quando era criança ou mesmo quando adulto. Mas outros insultos cerebrais, então uma criança que nasceu muito prematura, que teve um sofrimento perinatal, um indivíduo que teve uma infecção do sistema nervoso como uma meningite, uma encefalite ou um trauma de crânio mais sério, pode ser determinante na evolução e aparecer sintomas e eventualmente fechar o quadro clínico do TDAH. Não necessariamente permanente, mas é muito frequente em quem tem como criança ter sintomas ou mesmo o diagnóstico como adulto. O diagnóstico fechado, preenchendo todos os critérios no adulto, não é assim absurdamente alto, só 15% vão ter o diagnóstico fechado. Todavia, mais de 60% dos casos que tinham TDAH quando criança acabam tendo sinais e sintomas que atrapalham a vida desse indivíduo adulto e apesar de não ter todo o quadro que fecha um diagnóstico, são pessoas que frequentemente precisam continuar no tratamento na vida adulta para levar uma vida mais funcional. As estatísticas dos diversos estudos falam que varia de 35% até 80% das pessoas com transtorno do espectro autista têm TDAH. O contrário não é essa mesma proporção. O indivíduo tem TDAH, você fez o diagnóstico do TDAH, mas é alta também, chega até 20% conforme o estudo de pessoas com TDAH primário e você vai ver como comorbidade o transtorno do espectro autista. O que eu sempre falo é que você faz o diagnóstico de um, procura o outro e vice-versa. No TDA a gente quer dizer que o indivíduo só tem déficit de atenção. Então ele não tem o impulso, o transtorno da hiperatividade, da agitação e de responder sem pensar. Está distraído, tudo. E acaba não prestando muita atenção nas coisas necessárias do dia a dia. O TDAH, quando a gente fala, quer dizer que tem as duas coisas, o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, que é o mais comum de ocorrer nas pessoas. Ele vai interferir na vida das pessoas de acordo com a faixa etária. Então, quando você pega uma criança pequena, é um foguete, ele não para quieto, ele na pré-escola, vamos dizer, ele levanta toda hora, ele não para quieto, ele não presta atenção, de repente você pede uma coisa, ele vai fazer e ele esquece o que ele tem que fazer. Isso daí, à medida que vai desenvolvendo, vai atrapalhando geralmente mais quando não diagnosticado e tratado. Então, quando entra na escola fundamental, ele pode atrapalhar os outros pela agitação, as crianças se incomodam, ele tem uma dificuldade de ficar com amigos, ele até faz amigos facilmente, mas ele perde esses amigos com uma certa facilidade. Isso vai crescendo, chega no adolescente, o problema vai ficando um pouco maior, perde o pré-frontal acessório, que a gente brinca. O que é o pré-frontal acessório? O lobo pré-frontal das pessoas com TDAH ele é mais imaturo, então falta planejamento, falta ele inibir o fator distrator. E quem que faz tudo isso de planejamento, inibir essas coisas? O pai, a mãe e a professora na escola. A professora na escola fala, amanhã vai ter tarefa, amanhã vai ter prova, até o quinto ano. E às vezes você tem um indivíduo com TDAH, mas está sem nenhum prejuízo, e chega no sexto ano, esse prejuízo aflora. E geralmente essas pessoas mais distraídas, mais agitadas, têm uma tendência a se juntarem aos outros parecidos com ele. E se ele tiver outros distúrbios, uma coisa que geralmente a pessoa pensa duas vezes antes de fazer, ele não tem essa capacidade. Dificilmente ele é isolado, tá? A gente fala que em 60% a 70% dos casos você tem uma comorbidade associada ao TDAH. O que é uma comorbidade? O TDAH é o diagnóstico principal e a comorbidade ele tem um outro problema. Então ele pode ter dislexia, descalculia, ele tem um quadro opositor, que a gente chama transtorno opositivo desafiador, principalmente pequenos,
A exposição digital faz com que a gente perca muito o foco das coisas que a gente tem que prestar atenção. Então não é que ela vai causar um TDAH. As pessoas com TDAH têm mais dificuldade de inibir essa vontade, então, de abrir o smartphone e olhar ou de pensar em outras coisas. O relacionamento do digital é muito entre o indivíduo e a tela, né? Então ele pede muito disso, que é a relação com os outros, que ele tem que treinar, obedecer o que o outro quer fazer, ver que o assunto é de ida e volta, ele tem que falar de assunto no interesse da outra pessoa. Então afloram sintomas, não é que ele vai causar TDAH.